O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou novas orientações sobre o registro de descontos de empréstimos consignados contratados por trabalhadores seletistas no sistema e-social, ou seja, aqueles que são CLT, carteira assinada, sabe? Que hoje estão ganhando feriado. As mudanças passam a valer de forma obrigatória a partir de maio deste ano, ou seja, daqui a algumas semanas. Sobre isso, eu converso a partir de agora com Gilmar Afonso Rocha Júnior, que é advogado especialista em direito do trabalho. Gilmar, conta pra gente quais são essas mudanças que você considera as mais importantes, pelo menos agora, que já valem a partir aí das próximas semanas. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que nos assistem. Agradeço a oportunidade de estar falando aqui sobre um tema de tamanha relevância. Com a aprovação da medida provisória que implantou o programa Crédito Trabalhador, agora o Ministério do Trabalho e Emprego nos trouxe essa portaria para ensinar como deve ser feito esse lançamento dentro do sistema social para não incorrer em nenhum tipo de penalidade para os empregadores. Inclusive trazendo códigos que é para colocar dentro desse limite, por exemplo, o lançamento dessas informações de desconto dentro do E-Social tem que acompanhar o código denominado S1200, o que deve ser observado pelo contador da empresa. Observação quanto aos limites de desconto, que nunca pode ultrapassar 35% da renda desse trabalhador, e também observar a questão da autorização expressa para esse desconto no salário. Agora, é bom a gente explicar que, na verdade, para ter acesso, você tem que fazer uma simulação e pode simular, entendeu? E solicitar essas propostas de crédito diretamente às instituições financeiras, mas só aquelas que estão credenciadas com o governo federal, né? E aí você, para solicitar, tem que autorizar, por exemplo, seus dados, né? Como CPF, margem salarial disponível para consignação, tempo de empresa. A gente sabe que tem muitos problemas relacionados a isso no Brasil, né? Daqueles links que a gente recebe, coloca muitos dados. A gente está sempre por aqui, Gilmar, falando para as pessoas, não clica no link, não coloca o seu dado em qualquer lugar. O que a pessoa tem que ficar atenta para ter a certeza de que ela está colocando os dados certos, no local certo, e que dados são esses que realmente ela precisa colocar para conseguir esse empréstimo? Certo. Paula, neste primeiro momento, o governo disponibilizou esse acesso ao empréstimo somente naquele aplicativo Carteira de Trabalho Digital, onde quem quer ter acesso a essa linha de crédito vai ter acesso por meio da sua conta Gov, que é aquela que é o CPF, uma senha que é vinculada ao governo federal. Com acesso lá vai ter uma nova aba chamada empréstimos. Talvez quem entrou antes e não entrou após a vigência dessa medida provisória vai ver lá que tem uma coisa nova chamada empréstimos. Lá tem como fazer essa simulação direta. Também foi divulgado que, em média, vai ter aí 80 instituições financeiras que vão estar adeptas a essa linha de crédito, para poder estar fornecendo isso para toda a população que trabalha de carteira assinada. Espera-se que também haja essa disponibilização dentro do aplicativo do banco, aí onde entra com a própria senha. Então, o que é importante observar? Não acessar através de link nenhum. Entre por meio dos aplicativos com seu código de acesso da sua própria conta, quando estiver disponível dentro dos aplicativos dos bancos, ou direto lá na carteira de trabalho digital, que é o acesso por meio do Gov. Já que na primeira fase eram só os bancos públicos e agora se abre para tantos outros bancos, é importante também a gente falar quem, né, tem o direito a contratar o empréstimo consignado e para quem vale a pena realmente dentro desse grupo. Certo, tem direito à contratação dessa linha de crédito, que é o chamado Programa Crédito Trabalhador, todo aquele que trabalha de carteira assinada. Pode estar prestando serviço como empregado doméstico, para uma empresa que é MEI, ou até mesmo para uma grande empresa. O que deve ser observado? Lá vai ter uma simulação, você vai colocar o valor que você pretende conseguir esse empréstimo, e o próprio aplicativo, atualmente, ele trava se essas parcelas forem superior ao limite de 35% da renda da pessoa. Então, essa simulação já vem de uma forma a caber dentro da renda da pessoa. O que é importante observar? O que vai pagar ao final, porque assim como outros empréstimos, tem a incidência de juros. É um pouco menor, mas ainda assim ocorre a incidência de juros. Agora, como que é descontado? Pode ser na folha de pagamento, em alguns casos, mas, por exemplo, a pessoa que acaba optando por outros bancos vai direto, mesmo sem a pessoa saber. É como se fosse um débito. Aquele desconto é isso? Ou seja, esse dinheiro precisa ter na sua conta. Senão você vai pagar juros, por exemplo, como de um cheque especial?
No caso, esse desconto vai ser feito pela própria empresa, mesmo no caso dos bancos privados. Essa orientação, inclusive essa orientação do Ministério do Trabalho e Emprego nos trouxe, é como a empresa deve efetivar esse desconto. A partir do momento que o trabalhador faz esse empréstimo, a empresa tem acesso a um relatório lá no portal Emprega Brasil, onde ela vai ver todos os funcionários que realizou esse empréstimo, vai observar os contratos, tudo certinho para ver qual valor deve descontar, o que a empresa deve prezar nesse primeiro momento e sempre, né? Transparência. Tem que colocar no contra-cheque o valor que está sendo descontado, o motivo do desconto, e esse valor vai ser pago através lá do FGTS digital. O valor que a empresa descontar do funcionário para esse título de empréstimo vai estar pagando na guia de FGTS digital e os bancos vão estar recolhendo. Para a pessoa que assumiu, na verdade, esse empréstimo por um tempo, sei lá, 10 anos, no 8º ano, acaba sendo desligada da empresa. Ela pode ainda contar com a FGTS, multa rescisória? Como é que fica nesses casos? Certo. Foi autorizado dar em garantia desse empréstimo o valor de 10% do saldo da conta do FGTS e também a totalidade da multa de 40%, a denominada multa rescisória do FGTS. Por exemplo, nesse caso que você me trouxe, que é uma rescisão sem justa causa, o trabalhador vai ter direito a essa multa de 40%. Esse valor vai ser integralmente descontado para o empréstimo até o limite do saldo devedor. Vamos pensar que não deu para pagar tudo. Aí já existe uma sinalização, inclusive, que esse desconto vai ser levado para o próximo trabalho dessa pessoa, se ela não conseguir quitar de forma particular. Aí o novo empregador vai poder continuar fazendo os descontos. Além de, claro, nas verbas rescisórias, conforme a autorização do artigo 477 da CLT, pode ter um desconto de até uma remuneração, onde também pode ser descontado para estar quitando esse empréstimo. Você falou, se não for justa causa, caso seja por justa causa, ou sei lá, algum tipo de problema de saúde que esse trabalhador teve, e não vai ter, por exemplo, um próximo emprego. É um problema de saúde em que impede ele de trabalhar. Como é que fica nesse caso? Certo. Aí vai depender da particularidade do contrato que cada banco efetuar sobre essa forma de pagamento, além por meio de emprego, mas provavelmente vai vir uma execução, uma notificação de cobrança para realizar esse pagamento. Pode ir para uma próxima pessoa? Estou pensando assim, empréstimos normais, na vida normal, quando acontece alguma coisa e a pessoa que está ali, que assinou essa dívida, não paga, você vai indo, né? Bom, quem são os herdeiros dessa pessoa e vai indo atrás, né? De familiares, de pessoas próximas. Isso acontece também no empréstimo consignado? Isso também vai depender da particularidade do contrato. Vou dar um exemplo, o contrato da Minha Casa Minha Vida, que estava até sendo falado anteriormente. Ele, se ocorrer a causa morte de quem fez, é quitado o valor do débito. Nesse caso, vai depender da particularidade do contrato também. Queria que você falasse também um pouquinho dos juros. A gente tem juros bem altos, a gente estava falando dos juros, inclusive, no Minha Casa Minha Vida também, que é um pouquinho mais baixo para você comprar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, o programa do governo, do que pelos bancos, por exemplo. Mas a gente sabe que quando a gente entra em dívida, o valor no final nunca é o mesmo valor. A gente está com a taxa de Selic alta, com previsão de mais alta, inclusive aí nos próximos meses. Como é que fica essa taxa de juros quando a gente fala do empréstimo consignado? Eu fiz uma simulação, inclusive, até para trazer de exemplo aqui na entrevista. Eu pude perceber que esses juros do crédito do trabalhador hoje, ele corresponde a mais ou menos metade dos juros do que um empréstimo normal que você faz direto aos bancos. Mas por que isso? Porque ele tem a garantia de que ele vai receber através do trabalho dessa pessoa. Haja chuva, haja sol, vai haver esse desconto lá na folha de pagamento. Entendi. Vale a pena, mas a garantia também ali é o pagamento desse trabalhador, né? Até enquanto ele estiver trabalhando. Tem que ver como é que vai acontecer também, né? A partir disso, se pode ser acumulado. Sei lá, acabei de pensar agora, só para encerrar, Gilmar. Se pode ser acumulativo, por exemplo, olha, você ficou longe, sem uma carteira de trabalho, afastado, foi demitido e só conseguiu ser recontratado 6 meses depois. 6 meses depois, será que vem acumulativo? Como é que vem esses 6 meses que, de repente, não tinha carteira de trabalho para pagar, para cair essa conta? Como é que funciona? Eu acredito que nesse lapso temporal, o banco vai tentar algumas formas de executar. Se não conseguir, vai mandar para esse próximo empregador, vai aparecer lá nesse portal Emprega Brasil que existe esse débito referente ao empréstimo com garantia através do trabalho.
Então vai ocorrer esse desconto e provavelmente haverá incidência de juros por esse período sem pagamento. Tá certo. Gilmar, obrigada, viu, por conversar um pouquinho aqui com a gente, falar mais um pouco do empréstimo consignado. A gente sabe que milhões de brasileiros saíram correndo para pregar esse empréstimo assim que ele começou a valer. Então, ou seja, ajudando muita gente mesmo, mas o que a gente não quer é que ela se enfie numa bola de neve, né? Que não pare de crescer, que você resolva um problema de agora e tenha um problema ainda maior no futuro, mas que faça tudo isso com responsabilidade. Obrigada, viu, Gilmar? Bom feriado para você e até a próxima. Eu que agradeço, Paulo. Uma boa tarde, um bom feriado a todos.